Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que pode de verdade virar o jogo na forma como entendemos e tratamos o diabetes tipo 1. Pensa só, por décadas foi como tratar a doença no escuro. Agora, parece que finalmente encontraram o interruptor para acender a luz e enxergar a causa real do problema. Olha, há mais de 100 anos que conviver com o diabetes tipo 1 é sobre gerenciar, administrar os sintomas, né? É uma rotina constante, injeções de insulina, picadas no dedo para medir a glicose. Todo o esforço é para controlar os efeitos de uma guerra silenciosa, uma batalha que acontece lá dentro do corpo, invisível aos nossos olhos. Mas e se tudo isso estivesse prestes a mudar? E se, em vez de só remediar as consequências, fosse possível, sei lá, dar uma espiada lá dentro do pâncreas e ver o que realmente está acontecendo, em tempo real? É exatamente essa pergunta que está por trás da inovação que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos lá. Para entender de verdade o tamanho dessa novidade, a gente precisa primeiro dar uma olhada nesse campo de batalha. Esse lugar onde tudo acontece, que é o pâncreas. No centro do diabetes tipo 1 está basicamente a destruição das células beta do corpo. Imagina que essas células são como pequenas fabriquetas de insulina, sabe? E aí, no tipo 1, o sistema de defesa do corpo se confunde, comete um erro e começa a atacar as próprias fábricas. É um fogo amigo, no fim das contas. E é aqui que está o grande problema, que vem direto do estudo. Simplesmente não existia uma forma de olhar lá dentro do pâncreas e contar. Contar quantas dessas fábricas de insulina ainda estavam de pé. Como os próprios pesquisadores dizem, conseguir medir essa massa de células beta sem precisar de cirurgia, nossa, isso era uma necessidade enorme e que ainda não tinha sido resolvida. Beleza. Então, se não dá para ver as fábricas diretamente, como se avaliava o estrago? Bom, até agora, o que se usava era uma pista, uma dica indireta. É mais ou menos como tentar descobrir o tamanho de uma indústria só olhando a quantidade de fumaça que sai pela chaminé. E essa fumaça, no nosso caso, é uma molécula chamada peptídeo C. Ela é tipo uma parceira da insulina, sempre liberada junto com ela. Então a lógica era: mede-se o peptídeo C no sangue e, com base nisso, se tem uma ideia, uma estimativa de quanta insulina está sendo feita. Funciona como um indicador, mas não é a medida direta. E aqui a gente vê o problema com clareza. O peptídeo C mede a função, ou seja, a quantidade de fumaça. Só que o que realmente importa é a massa, o tamanho real da fábrica. E o pior, o peptídeo C pode enganar. O nível de açúcar no sangue influencia o resultado. E nos casos mais avançados, ele pode até sumir do exame, mesmo que ainda existam algumas celulazinhas ali batalhando para produzir um pingo de insulina. Pois é aí que entra a grande virada de chave. Pesquisadores desenvolveram uma técnica de imagem que finalmente acende a luz. Ela ilumina essas fábricas de insulina e permite que a gente as veja e conte diretamente. A solução é um exame que talvez alguns já conheçam, o PET scanner, mas com um truque especial. Eles usam um traçador, uma substância chamada 18F Extendin 4. Imagina que esse traçador é como um GPS molecular que também tem uma lanterna. E o mais incrível, ele foi programado para encontrar um único endereço no corpo todo, as células beta. E como funciona na prática? É bem engenhoso. Primeiro, o tal traçador é injetado. Ele cai na corrente sanguínea e viaja pelo corpo até chegar no pâncreas. Lá, ele se conecta só e somente nas células beta, fazendo elas brilharem. Aí a máquina de PET scan tira uma foto desse brilho todo e o resultado é um mapa que mostra exatamente onde estão e quantas células ainda restam. Claro que uma tecnologia assim, tão promissora, tinha que ser testada para valer, né? E olha, os resultados visuais são de cair o queixo. Eles mostram, sem sombra de dúvida, que a coisa funciona. Dá uma olhada nisso aqui. É impressionante. Na esquerda, a gente tem a imagem do pâncreas de uma pessoa saudável. Tá vendo como ele brilha? É um brilho forte, intenso. Isso significa que está cheio de células beta funcionando. Agora, olha a imagem da direita. É o pâncreas de alguém com diabetes tipo 1 avançado. A diferença é gritante, né? O brilho está muito, mas muito mais fraco. A imagem mostra, literalmente, a perda dessas células. E não é só achismo pela imagem, não. Os números confirmam. Este gráfico aqui mede justamente a intensidade do brilho. Repara só, os pontinhos do grupo saudável estão todos lá em cima, com brilho alto, e os do grupo com diabetes estão todos aqui embaixo. Não tem meio termo, a separação é total. Não tem um ponto de um grupo no meio do outro. É a prova, preto no branco. Mas a parte mais incrível talvez nem seja só conseguir ver as células. O estudo foi além. Eles conseguiram ligar essas imagens diretamente com a saúde da pessoa no dia a dia.
E a prova está neste gráfico. Ele mostra uma ligação direta. Basicamente, quanto mais brilho a máquina detectava no pâncreas, menor era a hemoglobina glicada daquela pessoa. Para quem não sabe, a glicada é o exame que mostra a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. É o principal indicador de controle. Ou seja, mais brilho na imagem significava, na prática, um diabetes mais bem controlado. E é isso, gente, que é revolucionário. O próprio estudo coloca assim: a nova imagem do PET mostrou uma correlação significativa com o controle do diabetes. E o mais chocante, o método antigo, o do peptídeo C, não mostrou nenhuma correlação importante naquele mesmo grupo de pessoas. O exame novo deu a resposta que o exame antigo simplesmente não conseguia dar. Tá, então com uma ferramenta dessas na mão, a grande pergunta é, e agora? O que isso muda na prática para o futuro do tratamento? Olha, as possibilidades são gigantes. Primeiro, dá para saber exatamente em que estágio a doença está, com uma precisão que nunca existiu. Segundo, e isso é sensacional, imagina testar um tratamento novo, tipo com células-tronco, e poder ver na imagem se as células beta estão voltando ou não. E talvez o mais importante, o tratamento passa a ser personalizado, ajustado com base em quantas fábricas de insulina a pessoa de fato ainda tem. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, que é para a gente pensar mesmo. Agora que se consegue enxergar o diabetes lá na sua origem, no nível celular, e não só nos seus efeitos, será que estamos um passo mais perto de, um dia, não só controlar a doença, mas quem sabe derrotá-la de vez? É uma possibilidade que, sinceramente, empolga bastante.